Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro vídeo de hoje, dia 8 de outubro. Neste vídeo, vamos dar um rolê pelo universo e conhecer seus principais componentes. Eba! Eu me amarro nesse assunto. Nós vamos estudar hoje astronomia. Mas você sabe o que é astronomia? A astronomia é aquela área do conhecimento que estudam os astros que estão no espaço sideral, né? Fora do espaço terrestre. É uma outra área do conhecimento que é utilizada para a geografia para compreender onde nós estamos no universo. Sobre esse assunto, nós vamos estudar alguns conceitos. Esse vídeo de hoje é muito importante para as próximas aulas, pois nós falaremos sobre os principais corpos celestes. Vamos nessa? Você sabe o que é o universo? O universo é o conjunto de toda a matéria e energia existente. O universo, gente, é tudo que existe. No mundo científico, existe uma grande discussão em torno do tamanho do universo. O que você acha? Ele é infinito? Será que é possível medir o tamanho do universo? Na verdade, é possível medir. Mas o que é possível medir é apenas o universo conhecido pelo ser humano, o universo observável. Esse universo conhecido mede cerca de 156 bilhões de anos-luz. Professora, o que é um ano-luz? Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. E o universo está em constante expansão. Então, trata-se de algo além da nossa capacidade de imaginação. Força que é responsável pela criação e desenvolvimento dos corpos celestes. Essa força é a gravidade. A gravidade é a força de atração que comanda a movimentação dos corpos. Ela age sobre a massa de um corpo. Portanto, quanto maior a massa de um objeto, maior é a gravidade sobre ele. A explicação para as leis da gravidade são baseadas na teoria do alemão Albert Einstein. Para ele, a gravidade pode ser entendida como a influência que a curvatura do espaço-tempo produz sobre os objetos. Difícil, né? Então vamos pensar assim. Imaginemos que o universo é uma imensa rede em que o espaço e o tempo se cruzam. Os corpos celestes vão provocar uma curva nesta rede, igual você está vendo aí na imagem, e vão atrair corpos menores que estão próximos. Veja aí, por exemplo, o Sol, que é maior, provoca uma curva na rede do espaço-tempo e atrai a Terra, que é menor. Nesta outra imagem aqui, vemos a Terra provocando uma curvatura na rede do espaço-tempo e atraindo a Lua, que passa a girar em sua volta. Todos os corpos celestes têm gravidade em todas as direções, e os maiores são arredondados por conta disso. É por causa dessa força da gravidade que nós estamos presos aqui na Terra e aí a gente não sai flutuando por aí. Também é por causa disso que as águas dos oceanos não caem no espaço e que as nuvens permanecem presas à Terra. Legal, né? Vamos conhecer agora os astros ou os corpos celestes que formam o universo? Agora que sabemos o que é gravidade ou força gravitacional, podemos compreender o que é uma galáxia. Galáxias são agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente de planetas, estrelas, poeira cósmica e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. Foi o astrônomo estadunidense Powell Hubble que em 1923 percebeu que no universo haviam grandes manchas alongadas com um brilho muito intenso e que essas manchas eram objetos que permaneciam próximos. Daí ele descobriu que esses aglomerados eram as galáxias. Possivelmente, existem cerca de 150 bilhões de galáxias no universo observável, que é aquele, né, que a humanidade já conhece. Essa galáxia que vocês estão vendo aí é a galáxia de Andrômeda. Mas você sabe qual é a nossa galáxia? A galáxia é a Via Láctea. Ela recebe esse nome por causa do seu tamanho e da sua forma. Via significa caminho e láctea significa leite. A Via Láctea é formada por 200 bilhões de estrelas, cerca de 2 trilhões de massas solares e um diâmetro de 100 mil anos-luz. O Sol, que é a nossa estrela central, é apenas um pontinho luminoso dentro da Via Láctea. Incrível, né? Por falar em estrela,
Você sabe identificar uma? Se liga então no próximo slide. As estrelas são corpos celestes esféricos que emitem luz e calor. São compostas de gases que produzem reações nucleares. Vamos observar então as características de uma estrela. Primeiro, elas são arredondadas. Estrelas, pessoal, não tem 5 pontas. Não fica triste, tá bom? Que eu te decepcionei. As pontas que a gente vê de uma estrela, na verdade, é a propagação da luz que sai delas em todas as direções. Sabe por que as estrelas são arredondadas? Por causa da força da gravidade, que atua em todas as direções. Segunda característica, estrelas emitem luz e calor. Vou te decepcionar de novo. Estrelas não pegam fogo. Elas são bolas de gases que produzem reações nucleares. E estas explosões é que dão origem à luz que sai delas e o calor que elas emitem. Como as estrelas nascem? As nebulosas, que são nuvens formadas de poeira e gás, conforme essa imagem que vocês estão vendo aí do lado, se contraem e formam uma esfera. As estrelas morrem? Sim. Após gastar todo o seu combustível, ela explode e pode se transformar ou numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. A nossa estrela mais próxima é o Sol. O Sol é a nossa estrela próxima e está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós. Ele é responsável por manter todo o sistema solar na sua interação gravitacional. O Sol, quando explodir, provavelmente vai engolir alguns planetas. Mas não se desespere, isso só vai acontecer daqui 4 bilhões de anos. O Sol é uma estrela de meia-idade, ele tem 4,5 bilhões de anos. E essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens reais tiradas de um satélite com capacidade para detectar o formato do Sol. Vamos falar agora sobre as constelações. Constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias, usadas para representar, pode ser um objeto, um animal, criaturas mitológicas ou deuses. As constelações são, na verdade, uma invenção humana. Sabe quando olhamos as nuvens no céu e imaginamos objetos? Então, assim também são as constelações. O ser humano, desde a pré-história, olhando as estrelas no céu em diferentes alturas e distâncias, traçou linhas imaginárias e deu nomes a elas, a esses grupos de estrelas chamadas de constelações. Atualmente, a gente conta 88 divisões geométricas da abóbada celeste, que são as constelações, e cuja principal finalidade delas é de nos orientar. Agora, sobre os planetas. De acordo com a UAI, União Astronômica Internacional, um corpo celeste, para ser considerado planeta, ele tem que ter 3 características. Primeiro, ele tem que orbitar ao redor de uma estrela, então um planeta gira em torno de uma estrela, até porque ele tem que receber dessa estrela luz e calor. Segundo, ele tem que ter uma forma arredondada, isso porque a gravidade vai atuar em todas as direções e o formato vai ficar arredondado. E terceiro, ele tem que ter a sua órbita livre, ou seja, ele não pode receber a influência direta da gravidade de outros planetas que modifique os seus movimentos. Ou seja, o planeta tem que ser o corpo de maior gravidade na região onde ele está. É possível que em volta de cada estrela no céu existem planetas orbitando em volta dela. Os planetas do nosso sistema solar surgiram mais ou menos em torno de 4,6 bilhões de anos atrás. O nosso planeta, nossa querida Terra, é o terceiro planeta em distância do Sol, quinto planeta em tamanho e considerado um planeta telúrico, rochoso ou sólido. Nós falaremos mais e melhor sobre cada um dos planetas do sistema solar na próxima aula. A gente já viu hoje que os planetas devem exercer a força gravitacional nas regiões onde eles estão. Mas será que existe alguma coisa em torno deles? Vamos descobrir agora. O que fica girando em torno dos planetas são os satélites. Os satélites são corpos celestes que orbitam em torno de um outro corpo celeste maior. Como o planeta é quem tem mais gravidade à sua volta, é comum ter outros corpos celestes girando em torno dele. Os satélites podem ser de 2 tipos. Então, nós temos os satélites naturais, que é um corpo celeste opaco, que brilha graças à luz que reflete do Sol e que gira em torno de um planeta primário.
Um exemplo de satélite natural é a nossa Lua, como podemos ver na imagem, girando em torno da Terra. No sistema solar, temos outros satélites naturais orbitando os planetas. Há planetas, por exemplo, com mais de 70, 50 satélites naturais, mas isso é um assunto da semana que vem. Além dos satélites naturais, nós temos também os satélites artificiais, que são estruturas construídas pelos seres humanos e que costumam estar em órbita dos planetas. Os satélites artificiais que orbitam a Terra e outros planetas são de vários tipos. Nós temos satélites de comunicação, de televisão, satélites científicos, meteorológicos, de sensoriamento remoto dos recursos naturais e até de uso militar. Cerca de mais ou menos 3.000 satélites artificiais estão em funcionamento em todo o planeta Terra. E às vezes a gente pode vê-los aqui da Terra mesmo, quando refletem a luz do Sol. Essas máquinas possuem uma vida útil de mais ou menos 10 anos e depois disso, infelizmente, viram lixo espacial. Vamos falar agora sobre asteroides. Asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol e possuem uma massa muito pequena em comparação aos planetas. Não costumam ter uma forma definida e apresentam as mais diversas aparências. A teoria que melhor explica o surgimento desses astros, afirma que eles se formaram com a grande explosão que deu origem ao sistema solar e eles não se fundiram, não se juntaram a nenhum outro planeta. A maioria dos asteroides que existem no sistema solar estão concentrados entre dois planetas, Marte e Júpiter, mas isso eu mostro para vocês com detalhes na aula da semana que vem. E os meteoros? Você sabe o que são? Meteoro é qualquer objeto que, ao entrar na atmosfera da Terra, gera um rastro luminoso. A gente aqui também chama os meteoros de estrela cadente. Os fragmentos de meteoros que acabam caindo na superfície da Terra são chamados de meteoritos. Nós podemos observar constantemente meteoros entrando na órbita da Terra. O mais famoso deles foi o meteoro que atingiu a Terra e causou a extinção dos dinossauros há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. A duração do rastro luminoso pode ser curta ou longa e o brilho também pode variar, como esses que a gente está vendo aí. Quando o meteoro entra na órbita da Terra, ele incendeia e explode. Então, normalmente, a maioria deles é transformada em pó. Mas e quando sobram partes de meteoros? Então, essas partes são chamadas de meteoritos, conforme vemos aí embaixo. São partes de rocha muito disputadas porque são materiais que vieram do espaço e ajudam a gente a contar a história do universo. Os cometas exercem grande fascínio no ser humano. Um cometa é um corpo celeste que possui uma cauda feita de gases, gelo e poeira e uma atmosfera nebulosa em torno do núcleo. Ele é o menor corpo celeste do sistema solar e é constituído de gelo. Eles podem ser periódicos, como o cometa Halley, por exemplo, que passa no sistema solar a cada 76 anos, e também podem ser não periódicos, são aqueles que entram e saem do sistema solar em direção ao espaço. Fascinante. Mas olha, fascinante mesmo é esse assunto aí. Para finalizar, a gente vai falar sobre buracos negros. Os buracos negros são regiões do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. O campo gravitacional de um buraco negro é tão intenso que ele pode sugar tudo que está a uma distância menor, chamada de horizonte de eventos. Buracos negros provocam uma deformação tão grande no espaço-tempo que torna curvo, inclusive, a luz que se aproxima deles, como vemos nessa ilustração aí abaixo. A primeira imagem revelada de um buraco negro ocorreu em 10 de abril do ano passado. Essa foto que vocês veem aí em cima mostra que ele possui 3 milhões de vezes o tamanho da Terra e é 6 bilhões de vezes mais pesado que o Sol. Nesse ano, o Prêmio Nobel de Física foi dado a 3 cientistas porque eles estudaram sobre buracos negros. Entre eles, eles descobriram, por exemplo, que no centro da nossa galáxia existe um imenso buraco negro. Super, mega, hiper incrível, né? Então, depois de tantas novidades, tanta coisa legal, só tem uma coisa para te dizer. Prepare-se. Nossa viagem ao universo só está começando. Temos muito a descobrir e não percam as próximas aulas.